35. SSS Level Loader Capítulo 205. Terras do Tesouro. Disputa por recursos. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Você foi morto instantaneamente pelo semideus poderoso Montanha de Ferro. O talento salva-vidas foi ativado. Johnny ressuscitou mais uma vez, ganhando 5 segundos de invencibilidade. Feitiços mágicos surgiam ao seu redor. Magia da luz e das trevas se alternavam perfeitamente, sem a menor interrupção. Atualmente, seus ataques mais fortes eram físicos. Se ele ativasse a habilidade Espada Imortal e a combinasse com o golpe do Matador de Demônios, ele poderia facilmente derrotar seu oponente. No entanto, Johnny não queria revelar muitas de suas cartas. Para lidar com esse cara, a habilidade de Mago Ira dos Deuses foi mais do que suficiente. Bum! Bum! Em apenas 5 segundos, mais de 40 feitiços ecoaram pelo ar, criando uma série de explosões ensurdecedoras. As poderosas forças das leis da luz e das trevas se entrelaçaram, colidindo violentamente. Iron Mountain estava em uma situação deplorável, tendo perdido mais de 400 milhões de pontos de vida. Maldito! Ele estava completamente enfurecido, lançando um contra-ataque frenético. Assim que os 5 segundos de invencibilidade chegaram ao fim, Johnny foi morto instantaneamente mais uma vez. Imediatamente depois, o talento salva-vidas foi acionado pela segunda vez. A expressão de Johnny permaneceu calma enquanto ele desferia outra combinação precisa de habilidades, causando mais 400 milhões de dano. Com o fim dos 5 segundos de invencibilidade, Johnny recuou rapidamente, liberando uma onda de poder da alma e ativando sua habilidade espiritual, Impacto da Alma. Zumbido. O ar tremeu. A Montanha de Ferro, avançando furiosamente, de repente parou abruptamente. Kofi. Ele cuspiu um bocado de sangue, o rosto empalidecendo enquanto encarava Johnny horrorizado. Que energia da alma poderosa! Ele ficou chocado e sentiu um medo persistente. Felizmente, ele possuía algumas técnicas de defesa da alma. Caso contrário, aquele ataque teria sido suficiente para destruir sua própria alma. Ele não podia se dar ao luxo de prolongar isso por mais tempo. Rangendo os dentes, ventos violentos uivavam ao seu redor. Num instante, ele apareceu bem na frente de Johnny, brandindo seu machado com força brutal. Johnny, no entanto, permaneceu completamente imperturbável. O impacto da alma acabara de lhe permitir avaliar a técnica de alma de Iron Mountain, que era muito inferior à sua. A única pena era que Iron Mountain possuía mecanismos de defesa da alma, impedindo de ser morto com um único golpe. Mas Johnny tinha outra habilidade na manga. Zumbido. Outra poderosa onda de energia da alma irrompeu quando ele ativou a intimidação. Montanha de Ferro, com seus gigantescos machados de batalha erguidos, permaneceu imóvel. A intimidação era um ataque à alma, diferente de um atordoamento, fazia o oponente perder a consciência diretamente. A habilidade intimidação era incrivelmente poderosa, mas seu consumo era igualmente impressionante, drenando 100 pontos de energia da alma a cada segundo. Com o nível atual de técnica espiritual de Johnny, ele poderia imobilizar seu oponente por pouco mais de 100 segundos. Mas isso foi mais do que suficiente. Woshi. Uma torrente de poderosos feitiços de magia, tanto de luz quanto de trevas, avançou em direção à Montanha de Ferro, bombardeando-a implacavelmente. Era como se as habilidades de Johnny não tivessem tempo de recarga e não consumissem mana alguma. Droga, pare. O deus de nível inferior dos orcs pressentiu que algo estava errado e rugiu furiosamente enquanto avançava para intervir. Mas, no meio da corrida, ele parou abruptamente. Sentiu uma presença opressiva, uma aura aterradora que parecia emanar da direção do clã das feras. Ele se virou para olhar, perplexo. Mantra e Michelle também notaram algo e olharam em direção ao acampamento do clã das feras, mas não conseguiram detectar nada de incomum. Johnny não deu atenção à comoção ao seu redor. Empunhando sua espada da divindade dos demônios, ele liberou uma combinação perfeita de energia da luz e das trevas, cada habilidade se conectando perfeitamente, sem a menor pausa. Quando sua energia espiritual estava prestes a se esgotar, ele finalmente conseguiu obliterar a Montanha de Ferro. Você derrotou uma potência de nível semideus, ganhando 6,76 bilhões de pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 200, constituição mais 100, agilidade mais 100. A notificação passou rapidamente pela sua visão, e um silêncio sepulcral tomou conta do local.
Todos olhavam em descrença atônita, com os olhos arregalados, incapazes de processar o que acabara de acontecer. Tão forte. Kamal não pôde evitar engolir em seco. Mesmo tendo se preparado mentalmente, ela não esperava que Jon derrotasse uma potência do nível de um semideus com tanta facilidade. Sem esforço. Os imortais eram verdadeiramente aterrorizantes. Não se podia permitir que esse humano vivesse. Ela se virou para olhar para Michelle, que estava parada perto dela. Michelle tinha as sobrancelhas franzidas e, de vez em quando, lançava olhares para Mantra, ao longe. Era evidente que os dois estavam se comunicando por meio da transmissão de almas. O Lorde Montanha de Ferro está morto. Alguém perguntou, incerto, encarando a Montanha de Ferro. Cadáver no chão, esfregando os olhos em descrença. Isso é impossível. Afinal, ele é apenas um jogador de 7ª categoria. Acho que falei um pouco alto demais antes. Ele também vai entrar na área do tesouro. Será que ele vai me escolher como alvo? Do que você tem medo? Existem restrições nos terrenos do tesouro que impedem a troca mútua de informações. Abate. Mas essas restrições só se aplicam a quem está no 9º nível e abaixo. E se essa pessoa não for afetada? Todos ficaram em silêncio. Entrar no local do tesouro deveria ser uma perspectiva emocionante, mas agora ninguém sentia nenhuma alegria. Todos estavam apavorados com a possibilidade de Jon ir atrás deles quando estivessem lá dentro. Nesse instante, Jon pegou os itens que Iron Mountain havia deixado cair, olhou diretamente para Mantra, que mantinha distância, e exclamou em voz alta, Senhor, posso perguntar se agora posso garantir 3 vagas de entrada? Todos voltaram seus olhares para Mantra, na esperança de que ele impedisse Jon de entrar na área do tesouro. Mantra respirou fundo, sua figura tremulando ao surgir no meio do campo de batalha. Ele olhou para o cadáver de Montanha de Ferro, depois voltou a encarar Jon, com uma expressão cautelosa. Mantra falou em tom calmo, sim, pode. Obrigado. Jon acenou com a cabeça em agradecimento antes de retornar casualmente para o lado de sua facção. Surgiram discussões entre os espectadores, mas Jon ignorou todas elas. Os poucos deuses ao lado de Mantra não se moveram, permaneceram parados onde estavam, aparentemente envolvidos em uma conversa entre as almas, discutindo algo entre si. Jon notou que havia ocorrido algumas mudanças nas entradas para o local do tesouro. Tanto a facção dos deuses quanto os humanos sombrios, juntamente com os orcs, a raça demoníaca e o clã das feras, ajustaram seus efetivos. A voz de Tony ecoou de repente na mente de Jon novamente. Garoto, os 6 novos participantes são todos seres poderosos de 9ª categoria. Com a ajuda de seres divinos, eles já conseguiram matar semideuses antes. Assim que colocarem as mãos em um tesouro supremo lá dentro, eles mesmos se tornarão semideuses. O plano deles é te derrotar nos campos do tesouro. Jon também notou as mudanças na equipe. 6 pessoas haviam sido substituídas. Por coincidência, seu talento ira dos deuses havia acabado de ser aprimorado novamente, exigindo que ele matasse 6 inimigos. Mais semideuses poderosos. E, com base em acordos anteriores, provavelmente haveria mais do que apenas esses 6 alvos. Eu consigo lidar com eles, sussurrou Jon para si mesmo, confiante. Tony continuava preocupado. Tem certeza disso? Posso garantir sua segurança no continente Esquiline, mas uma vez que você entrar na área do tesouro, nenhum ser divino poderá intervir. Não se preocupe, tenho algumas cartas na manga. Jon estava curioso para saber como Tony poderia garantir sua segurança, mas ele não perguntou mais nada. Ao perceber a confiança de Jon, Tony não disse mais nada. Em pouco tempo, a lista de participantes foi finalizada. Mantra deu um passo à frente e anunciou calmamente: todos, preparem-se para entrar no tesouro. Terrenos. Enquanto ele falava, uma poderosa energia elemental o envolvia, abrindo sem esforço o espaço e criando uma fenda espacial no topo da montanha nevada. Esta era a entrada para o local do tesouro, somente aqueles abaixo do 9º nível podiam entrar. Mantra falou novamente: lembre-se, esta fenda espacial permanecerá aberta apenas por 1 mês. Vocês devem sair dentro desse período, ou ficarão presos nos campos do tesouro até que ela se reabra. 300 anos depois. Jon ficou surpreso. O local do tesouro só se abria uma vez a cada 300 anos. Deve haver uma abundância de tesouros valiosos lá dentro. A facção dos deuses, juntamente com os 10 discípulos da família Azure, foram os primeiros a entrar.
Eles foram seguidos pela raça angelical, humanos sombrios e orcs. O grupo de Jon foi designado para entrar por último. Mas ele não se importou. Elsa, fique perto do Tony. Se você se deparar com algum perigo, peça ajuda a ele. Jon estava preocupado. Sobre a segurança de Elsa lembrou seriamente. Certo. Ela olhou para Tony, que estava entre as fileiras do clã das feras. Embora confusa, ela não fez nenhuma pergunta. À frente, João e seus 3 companheiros entraram no local do tesouro, onde cada vez zumbido. A energia espacial oscilava e eles se viram em uma paisagem desolada. Behemoth olhou cuidadosamente ao redor e disse surpreso, mestre, isto não parece ser parte do espaço do continente Esquiline. Jon assentiu, ele também pressentia isso. Marido, o que devemos fazer agora? Perguntou Sarah, curiosa, observando o ambiente ao redor. Era a primeira vez deles no local do tesouro. Sem nenhuma experiência anterior, eles estavam inseguros. Do que fazer? Siga aquele cara, disse Jon, percebendo um demônio de 9ª categoria da raça dos demônios malignos à sua frente. À frente. Ele rapidamente se moveu para segui-lo. O demônio percebeu que Jon o seguia e se assustou. Parou imediatamente e disse respeitosamente, Senhor, não tenho nenhuma inimizade com o Senhor. O Senhor não me atacaria, atacaria? Chega de bobagens. Quaisquer tesouros que você tenha encontrado, entregue-os todos, disse Jon, friamente. O rosto do demônio estava tomado pelo desespero enquanto ele implorava, Senhor, acabei de chegar. Ainda não tenho nada. Mas sei que existem pedras do espírito da terra nas montanhas adiante. Pedras do espírito da terra. O que é isso? Perguntou Jon, intrigado. Era a primeira vez que ouvia falar de tal objeto. O pequeno demônio explicou rapidamente, eles podem aumentar sua afinidade com os elementos da terra e ajudá-lo a compreender as leis do poder elemental da terra. Senhor, posso levá-lo até lá? Ele abriu caminho com entusiasmo. Jon e seus companheiros não se preocuparam com a possibilidade do demônio pregar alguma peça e o seguiram. Imediatamente. Em pouco tempo, chegaram a uma caverna escondida repleta de densa energia elemental da terra. Jon encontrou mais de uma dúzia de pedras do espírito da terra lá dentro. Exatamente como o demônio havia descrito, as pedras realmente intensificaram a afinidade com o elemento terra. Ele não esperava encontrar tesouros tão valiosos ali. Depois de coletá-los todos, ele se virou para o pequeno demônio e perguntou, há mais algum? O demônio balançou a cabeça freneticamente. Senhor, eu só conheço este lugar. Muito bem, pode ir agora, disse Jon, sem dificultar as coisas para o demônio. Afinal, as leis dos terrenos do tesouro proibiam o abate mútuo. O demônio pareceu receber um perdão, curvou-se profundamente e fugiu rapidamente em pânico. Vamos continuar, disse Jon, e o grupo prosseguiu em sua busca por mais tesouros. As pedras do espírito da terra não lhes eram muito úteis. Eram principalmente itens necessários para fundir-se com os tesouros supremos da facção humana do continente Esquiline. Nenhum membro do grupo de Jon havia refinado esses tesouros específicos. Mas eles poderiam guardar as pedras para Ada e os outros. A equipe de Jon era praticamente um bando de ladrões, saqueando tudo o que encontravam pela frente e colhendo uma substancial colheita. Eles coletaram pedras do espírito da terra, pedras do espírito do vento, pedras do espírito da água e pedras do espírito do fogo. Pedras. Eles até encontraram pedras espirituais da luz e pedras espirituais das trevas, raras, que aumentavam respectivamente a afinidade elemental com a luz e com as trevas. Esses 2 tipos de pedras espirituais foram de fato úteis para Jon e seus companheiros. Especialmente as pedras espirituais negras, que aprimoravam a afinidade elemental negra e permitiam uma compreensão mais profunda das leis das trevas. Elas poderiam até mesmo ser usadas para se fundir com os tesouros supremos da raça demoníaca. Jon dividiu as 14 pedras do espírito sombrio entre Sarah e Bomini. Cada pedra do espírito sombrio aumentava a afinidade elemental sombria em um ponto. Assim que atingissem 100 através de pontos de afinidade, eles seriam capazes de compreender plenamente o poder das trevas e se fundir perfeitamente com os tesouros supremos da raça demoníaca. Vamos encontrar mais gente, disse Jon, depois de ter despojado um poderoso dragão de tudo que ele possuía, ganhando 7 pedras do despertar da linhagem no processo. Essas pedras poderiam ajudar as bestas mágicas a despertar suas linhagens sanguíneas e se fundir com a besta. Os tesouros supremos do clã.
Como Johnny não tinha utilidade para as pedras do despertar da linhagem, ele as entregou a Behemoth. Matador de deuses, não estamos indo um pouco longe demais? Boromir não conseguiu se conter e se pronunciou. Todos os tesouros que haviam obtido até então tinham sido saqueados das mãos de outras raças. Usinas de energia. Os outros, com medo da força de Jon, não ousaram resistir de forma alguma. SSS Level Loader Capítulo 206 Fundindo o Tesouro Supremo, Habilidade Suprema Passei dos Limites. Jon zombou com um olhar de desdém. Se não fosse pela regra de não matar, eles já estariam mortos. Boromir ficou em silêncio, sem dizer mais uma palavra. Os campos do tesouro eram vastos, e não era fácil encontrar outras potências da mesma raça. O grupo vagava sem rumo. Embora não tenham encontrado nenhum item necessário para fundir tesouros supremos, descobriram uma grande quantidade de pedras de habilidade, pedras básicas de aprimoramento de talentos e pedras da origem, entre outros itens. Jon levou tudo sem deixar nada para trás. Sem perceberem, já havia passado uma semana e o grupo tinha acumulado uma enorme coleção de tesouros. Entre elas, havia mais de 100 pedras espirituais, saqueadas da família Azuri e dos deuses. Embora as leis dos locais de coleta de tesouros proibissem o assassinato direto, não havia restrições ao furto de objetos. Oxi! De repente, uma poderosa flutuação de energia varreu o ar. Era a hora de um ser divino. Alguém havia alcançado o nível de semideus, e não estava muito longe disso. Em vez de se sentir intimidado, Jon parecia entusiasmado. Nos campos do tesouro, não era possível atacar unidades poderosas de nono nível inferior, mas não havia tais restrições contra ataques a semideuses. Ele sabia que a maioria daqueles que alcançavam o nível de semideus ali estavam se preparando para enfrentá-lo. Vamos dar uma olhada, disse Jon, e com isso, saltou sobre sua espada, voando rapidamente em direção à fonte da aura divina. Sara e as outras duas seguiram logo atrás. Logo chegaram a um penhasco. Uma anjo feminina estava ali, banhada em luz sagrada, irradiando ondas de energia divina. Ela parecia pura e distante, como uma entidade sagrada que descia dos céus. Matador de deuses. Ela reconheceu Jon imediatamente, sua expressão mudando. Uma onda de energia espacial a envolveu e, num instante, ela reapareceu a 100 metros de distância. Então, com um bater de asas, disparou para longe. Ela simplesmente fugiu? Behemoth ficou atônito. Era a primeira vez que via um ser divino fugir em pânico. Jon também sentiu uma pontada de decepção. Parece que eles planejam esperar até que todos alcancem o nível de semideus antes de fazerem um movimento contra mim. Marido, isso pode ser perigoso para nós? Perguntou Sara, com a voz carregada de preocupação. Talvez, respondeu Jon com indiferença, mas nós também fizemos algumas melhorias. Vamos encontrar um lugar para nos refugiarmos por um tempo e fundirmos os tesouros supremos. Ele havia coletado pedras espirituais suficientes para converter todos os seus pontos de magia em poder espiritual, permitindo-lhe fundir o tesouro supremo dos imortais. A essa altura, sua força teria um aumento significativo, e lidar com aqueles semideuses não seria um problema. Sara e os outros também haviam coletado muitos itens para fundir tesouros supremos e conseguiam se fundir com eles sem problemas. O grupo encontrou um local relativamente seguro e isolado, onde não seriam perturbados, e iniciou seu treinamento a portas fechadas para fundir seus tesouros supremos. Jon retirou mais de 200 pedras espirituais e começou a refiná-las para converter seus pontos de magia. Você refinou uma pedra espiritual, convertendo 10.000 pontos de magia em um ponto de poder espiritual. Você refinou uma pedra espiritual, convertendo 10.000 pontos de magia em um ponto de poder espiritual. Todos os seus pontos de magia foram convertidos em poder espiritual. Agora você pode fundir os tesouros supremos dos imortais. As notificações continuaram a piscar enquanto Jon convertia com sucesso todos os seus pontos de magia em poder espiritual. Que poder imenso! Ele franziu a testa de dor enquanto uma onda massiva de energia percorria seu corpo. Zumbido. Uma poderosa flutuação de aura surgiu quando 4 tesouros supremos dos imortais, osso imortal, corpo imortal, sentido espiritual e espada imortal, emergiram de seu corpo, girando ao seu redor em círculos lentos e deliberados. Esse foi o processo de fusão dos tesouros supremos dos imortais. Levou mais de uma hora para que a força avassaladora diminuísse gradualmente,
Com os tesouros se fundindo novamente ao seu corpo, você fundiu com sucesso os tesouros supremos dos imortais. Constituição mais 100.000, força mais 100.000, espírito mais 100.000, agilidade mais 100.000. Você compreendeu uma técnica de cultivo superior, arte da espada imortal, arte da espada imortal, nível 1. Aprimora a compreensão da esgrima, que poderoso. Jon abriu os olhos, sentindo um aumento incrível em sua força geral. Após integrar completamente os tesouros supremos, seu atributo espiritual aumentou significativamente e ele recuperou seus pontos de magia, que agora haviam sido completamente convertidos em poder espiritual. Nesse ponto, seu atributo de poder espiritual havia atingido 349 pontos, e os pontos de magia necessários para suas habilidades haviam sido todos transformados em poder espiritual. Felizmente, a redução de custo da habilidade de talento Ira dos Deuses ainda se aplicava ao poder espiritual, garantindo que ele não ficasse sem rapidamente. Porque eu completei outra técnica de corte superior. Jon olhou para o adquirir a arte da espada imortal com um toque de frustração. Aprimorar uma técnica de cultivo exigia o consumo de uma enorme quantidade de pontos de habilidade, e alcançar o status de Deus de nível inferior exigia que todas as técnicas de cultivo atingissem um certo nível. Nível 10.000. Ele possuía atualmente 3 técnicas de cultivo superiores, e elevar cada uma delas ao nível 10.000 custaria mais de 27 milhões de pontos de habilidade. Ele sentiu uma pressão imensa. Nos últimos dias, Jon coletou mais de 90.000 pedras de habilidade no tesouro terrenos e os havia refinado todos. Vamos aprimorar a arte da espada imortal e ver se consigo desbloquear novas habilidades. Após um breve momento de reflexão, Jon decidiu aumentar o nível de sua arte da espada imortal. O custo em pontos de habilidade para os primeiros 1.000 níveis da técnica de cultivo ainda era administrável para ele. Os 90.000 pontos de habilidade foram suficientes para elevar a arte da espada imortal ao nível 1.000. Consumiu 10 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 2. Esgrima, compreensão mais 1, consumiu 10 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 100. Compreensão de esgrima mais 1. Você compreendeu 1% da lei da espada. Todas as habilidades e ataques com espada agora causam 1% de dano verdadeiro. Dano. Eu compreendi a lei da espada. Jon ficou surpreso e encantado. Descobriu-se que não apenas os elementos primários podiam se manifestar como o poder das leis. A esgrima também poderia. Parecia que técnicas como artes marciais com sabre, artes marciais com lança e arco e flecha também poderiam se manifestar no poder das leis. Jon continuou a evoluir, consumiu 100 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 101, compreensão de esgrima mais 1. Após atingir o nível 100, cada nível adicional exigia 100 pontos de habilidade. Essa quantidade de consumo ainda era aceitável para ele, consumiu 100 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 200, compreensão de esgrima mais 1. Você compreendeu 2% da lei da espada. Todas as habilidades e ataques com espada agora causam 2% de dano. Dano real. Quando a arte da espada imortal atingiu o nível 200, ele compreendeu mais 1% da lei da espada. A cada 100 níveis aumentados, a arte da espada imortal adicionava 100 pontos à compreensão da esgrima, o que se traduzia em 1% de compreensão da lei da espada. Continue. Jon, empolgado, continuou subindo de nível, consumiu 100 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 300, compreensão de esgrima mais 1. Você compreendeu 3% da lei da espada. Todas as habilidades e ataques com espada agora causam 3% de dano. Dano real. Consumiu 100 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 500, compreensão de esgrima mais 1. Você compreendeu 5% da lei da espada. Todas as habilidades e ataques com espada agora causam 5% de dano. Dano real. Consumiu 100 pontos de habilidade. A arte da espada imortal foi aprimorada para o nível 1000, compreensão de esgrima mais 1. Você compreendeu 10% da lei da espada. Todas as habilidades e ataques com espada agora causam 10% de dano. Dano verdadeiro. Você compreendeu a habilidade suprema, retorno das 10.000 espadas. Retorno das 10.000 espadas. Nível 2. Benção do Arquimago nível mais 1. Suprema habilidade de esgrima que controla dezenas de milhares de energias de espada,
causando 1200% de dano de espada de força mais 600% de dano mágico espiritual aos inimigos em uma ampla área. Consome 100 pontos de poder espiritual. Recarga, 10 minutos. Cada aprimoramento de nível requer 10.000 pontos de habilidade. Pontos, uma habilidade suprema. Isso é. Jon engoliu em seco, perplexo. Habilidades supremas só poderiam ser compreendidas por seres extremamente poderosos, no mínimo, do nível de semideuses. No entanto, lá estava ele, ainda no 7º nível, e já havia desbloqueado uma. Isso foi insano. Ele não pôde deixar de se maravilhar com a sua sorte. Com o retorno das 10.000 espadas, a habilidade podia desferir um ataque com 1200% de força e 600% de amplificação de dano espiritual. Com base em seus atributos atuais e no aumento de dano do controle da espada, ele poderia causar mais de 14 milhões de dano aos seus inimigos, o que seria suficiente para romper a resistência física de um semideus. Além disso, o ataque incluiu 10% de dano verdadeiro proveniente de sua compreensão da lei da espada e 15% de dano verdadeiro proveniente de suas habilidades de ataque físico. Mais importante ainda, Returnoff tentou usando Words poderia continuar a evoluir, com cada nível adicional que requer 10.000 pontos de habilidade. Droga, fiquei sem pontos de habilidade. Lamentou Jon. Ele acabara de gastar mais de 90.000 pontos de habilidade, aprimorando a arte da espada imortal. Mas, por sorte, o local do tesouro estava repleto de um grande número de pedras de habilidade. Ele poderia ir juntando mais aos poucos. Ele lançou um olhar para os 3 que ainda estavam em treinamento a portas fechadas. Meio-dia havia se passado e eles ainda não tinham terminado, para se fundirem completamente com seus tesouros supremos. Durante esse período, outra onda de energia semideusas surgiu nas proximidades. Não havia dúvidas, essa nova presença também estava ali para lidar com ele. Agora que ele havia se fundido com o Tesouro Supremo e compreendido uma habilidade definitiva, ele sentiu nenhuma pressão, mesmo contra vários semideuses. Ele chegou a cogitar lançar um ataque proativo para caçar esses semideuses poderosos. No entanto, ele estava preocupado com a segurança de Sarah e dos outros e decidiu esperar até que os 3 estivessem seguros. Haviam se fundido completamente com seus tesouros. Mais um dia se passou, e os 3 finalmente acordaram, um após o outro. Zumbido. Uma poderosa onda de energia elemental das trevas irrompeu. Bominia foi a primeira a compreender as leis das trevas, fundindo-se completamente com o tesouro supremo da raça demoníaca. Ela abriu os olhos lentamente, com o olhar transbordando de alegria e entusiasmo. Percebeu Jon ao seu lado. Ela se aproximou rapidamente, ajoelhando-se com um olhar de profunda reverência. Mestre, palavras não podem expressar minha gratidão. De agora em diante, não importa quantos membros os humanos das trevas tenham, eles estarão sob seu comando. Levante-se. Jon sorriu, estendendo a mão para ajudar Bominia a se levantar. A força dela seria uma grande vantagem para ele. Logo, outra onda de energia elemental sombria se espalhou pela área. Sarah também tinha. Ela compreendeu com sucesso as leis das trevas e fundiu-se com o tesouro supremo da raça demoníaca. Alegremente, correu até Jon. Agora, só restava o Behemoth. Assim que sua linhagem sanguínea despertasse, ele poderia se fundir com os tesouros supremos do clã das feras, o que isso aumentaria muito sua força. Após mais meio-dia, uma névoa vermelho-sangue pairava no ar, exalando uma energia poderosa, que eclipsou a energia elemental escura das descobertas de Sarah e Bomini. Ambas as mulheres ficaram chocadas. Sarah olhou fixamente para Behemoth, que se contorcia de dor em meio à névoa de sangue, e exclamou: será este o poder da linhagem de Behemoth? Bomini, com os olhos brilhando de curiosidade, fixou o olhar em Behemoth e perguntou: você percebeu? Aquelas listras douradas que corriam em seu sangue? Behemoth dourado! Exclamou Sarah, incrédula. Jon pareceu confuso e perguntou: o que é um Behemoth dourado? Ele é realmente poderoso? As duas mulheres assentiram com a cabeça simultaneamente. Sarah explicou: marido, o Behemoth dourado é a existência mais poderosa e rara dentro do clã Behemoth. Eu nunca imaginei que o Behemoth realmente possuísse a linhagem sanguínea do Behemoth dourado. Você acertou em cheio desta vez. Sério? Jon olhou para Behemoth com curiosidade. Ele se perguntou que tipo de transformação teria ocorrido. Isso ocorreria quando Behemoth despertasse completamente o poder da linhagem sanguínea do Behemoth dourado. Oxi! Finalmente,
A névoa de sangue dissipou-se completamente, fundindo-se ao corpo de Behemoth. Os tesouros supremos do clã das feras, osso de monstro, garra de monstro, núcleo de monstro e espírito de monstro, emergiram um a um, crescendo até atingirem a sua enorme estatura antes de se integrarem lentamente de volta ao seu corpo. Seu tamanho aumentou em mais 30%. Roar! Behemoth rugiu para o céu ao despertar. O som era como um trovão, enviando ventos fortes. Uivos e uma energia poderosa percorriam o ambiente. Independentemente de sua força exata, sua mera presença já era avassaladora, esmagando completamente Sarah e Bomini apenas com sua aura. SSS Level Loader Capítulo 207 Extração de Memória 8 Semideuses Bloom. Behemoth deu um passo à frente, parando diante de Jon. Ele se ajoelhou e fez uma profunda reverência. Mestre, eu despertei a linhagem do Behemoth Dourado. Ótimo, eu sei. Levante-se, disse Jon com satisfação, assentindo com a cabeça. Os três haviam se fundido completamente com seus tesouros supremos. Assim que atingissem o nível 10.000 e matassem um semideus, se tornariam verdadeiras potências semideusas. Vamos lá. É hora de começar a trabalhar, declarou Jon com confiança, decidindo tomar a iniciativa e caçar semideuses. Nos últimos 2 dias, mais 3 auras de semideuses apareceram uma após a outra. Todos os poderosos seres de nona categoria de várias raças que haviam entrado nos terrenos do tesouro agora tremiam de medo, quase todos escondidos, com muito medo de se moverem livremente por receio de serem alvos daqueles semideuses recém-ascendidos. Mas Jon não tinha medo e até mesmo acolheu aqueles semideuses para que viessem encontrá-lo. Ele só precisava matar mais 6 semideuses poderosos para que seu talento Ira dos Deuses fosse aprimorado mais uma vez. Atualmente, Ira dos Deuses proporciona uma redução de 90% no tempo de recarga e uma redução de 90% no consumo de poder espiritual de suas habilidades. No entanto, após compreender a habilidade suprema, isso tornou-se insuficiente. Com o retorno das 10.000 espadas sob o efeito de Ira dos Deuses, o tempo de recarga era de 1 minuto e o consumo de poder espiritual foi reduzido para 10 pontos. Mesmo essa quantidade de consumo era desgastante para Jon. O que ele mais amava era aquela sensação de bombardeio contínuo e implacável. Não seria incrível se ele pudesse usar até mesmo as habilidades supremas sem parar? Vamos caçar alguns semideuses, disse Jon com firmeza, liderando o grupo em direção à localização da aura de semideus mais próxima. Eles voaram rapidamente e logo chegaram acima de um cânion. Mestre, são membros da raça demoníaca. Behemoth reconheceu as figuras abaixo e se pronunciou. Entre os 9 poderosos da raça demoníaca, um havia acabado de alcançar o nível de semideus. Matador de deuses. O semideus percebeu Jon e imediatamente se virou para fugir sem hesitar. HMPH, você não vai escapar. Jon ativou Maestria da Espada. Uma espada de dragão negra de quase 1 metro de comprimento surgiu, dividindo-se em 3, e perseguiu um semideus rapidamente. Nos campos do tesouro, os poderosos de nono nível e inferiores não podiam atacar uns aos outros, mas não havia restrições quanto a atacar semideuses. Splat! O sangue espirrou enquanto os números dos danos piscavam. Menos 287.500 menos 221.000. Todos os ataques causaram dano verdadeiro. Esse cara tinha acabado de alcançar o nível de semideus, mas sua resistência física já ultrapassava os 9 milhões de pontos. Os ataques normais de Jon não conseguiam penetrar sua defesa. Mas isso não importava nada para ele. Matador de deuses, espere. É um mal-entendido. Estamos do mesmo lado. O rosto do demônio se contorceu em pânico enquanto ele implorava. Ele sabia em primeira mão quão poderoso Jon era. Até mesmo Montanha de Ferro havia sido morto por Jon, e ele mal havia alcançado o nível de semideus. Ele não era páreo para Jon. Para lidar com Jon, ele precisava unir forças com os outros semideuses mais poderosos. Sério? Jon bloqueou o caminho do demônio, um sorriso frio brincando em seus lábios. O ar ao redor tremeu quando ele ativou sua habilidade da alma. Era extração de memória. Arg! O demônio congelou no lugar, sua expressão contorcida de dor. Ele sentia sua alma sendo invadida, mas não havia nada que pudesse fazer para impedir. Então é isso. Jon zombou ao acessar facilmente as memórias da alma do demônio. Exatamente como suspeitava, Michelle e Kamal estavam tramando para matá-lo. Esse cara havia sido escolhido por eles para ascender ao nível de semideus especificamente para assassiná-lo.
A raça demoníaca tinha 3 motivos para atacá-lo. Primeiro, o medo dos imortais. Segundo, o desejo de tomar posse da Terra da Morte. Se ele morresse, a Terra da Morte ficaria sem dono, e Michelle e Kamal poderiam assumir o controle com facilidade. Quanto ao terceiro motivo, foi por causa de Sini. Ela era a futura líder da raça demoníaca e não podia ter qualquer ligação com um humano. A energia da alma se dissipou. Kofi. O demônio tossiu um bocado de sangue, o rosto pálido enquanto encarava John horrorizado. Tremendo, ele gaguejou. O que você acabou de fazer comigo? A raça demoníaca. Vocês têm coragem, isso eu admito. John soltou uma risada fria, sem interesse em perder tempo com ele. Imediatamente, ativou sua habilidade da alma, impacto da alma. A força da alma desse demônio era inferior a 10.000 pontos, e ele não possuía nenhuma medida de defesa da alma. Johnny poderia eliminá-lo sem esforço. Ah! O demônio soltou um gemido abafado, seus olhos perdendo foco gradualmente enquanto seu corpo ficava mole e despencava do céu. Você derrotou um poderoso semideus, ganhando 6,76 bilhões de pontos de experiência, talento saque ativado, afinidade com o elemento sombrio mais 10, espírito mais 1.000, pontos de habilidade mais 100. As notificações piscaram e John deu uma olhada no saque que o demônio caído havia deixado. Incluía um conjunto completo de tesouros supremos da raça demoníaca e um artefato de alto nível, um cinto negro que aumentava a saúde e a compreensão das leis das trevas. Não era particularmente interessar-lhe. Além disso, também havia inúmeras pedras espirituais de atributos, pedras de habilidade e outros itens. Itens valiosos. Johnny recolheu tudo sem deixar nada para trás. Em seguida, ele voltou sua atenção para os 8 poderosos membros restantes da raça demoníaca. Eles estavam sendo contidos por Sarah, Bomini e Behemoth, cujos rostos estavam tomados pelo medo. Mestre, não queremos lhe fazer mal, disse um deles rapidamente. Os outros assentiram freneticamente, na esperança de que John os poupasse. Mas todos eles faziam parte da conspiração contra ele, orquestrada pela raça demoníaca. Embora não quisesse deixar essas pessoas irem embora, as leis do local do tesouro as protegiam, então ele não podia fazer nada contra elas. Ainda assim, todos eles pensavam que John já havia alcançado o nível de semideus e não estava sujeito às leis, o que os deixou ainda mais em pânico. John disse casualmente, vou dar um pouco de crédito a Michelle e Kamal. Entreguem todos os tesouros que vocês obtiveram nos campos de tesouros e estarão livres para ir embora. Isto. O grupo hesitou, relutante em se separar de seus despojos. Mas quando encontraram o olhar gélido de John, nenhum ousou desobedecer. Um a um, eles entregaram obedientemente todos os tesouros que haviam obtido nos últimos dias no local do tesouro. Uma grande coleção de pedras espirituais elementais, pedras do despertar da linhagem, pedras de habilidade e até mesmo algumas pedras básicas de aprimoramento de talento e pedras de origem foram entregues. John aceitou todos com satisfação e não dificultou as coisas para eles, permitindo-lhes partir em paz. Vamos lá. John e seus companheiros continuaram vagando pelos campos do tesouro, procurando por criaturas poderosas de nível semideus para caçar. Durante esse tempo, John encontrou mais 3 semideuses, membros da raça angelical e da facção dos deuses. Esses indivíduos eram perspicazes e, ao sentirem sua presença, fugiram imediatamente. Eles eram particularmente problemáticos porque todos eles dominavam as habilidades de deslocamento espacial. Johnny não conseguiu alcançá-los a tempo e teve que desistir. Esses caras querem me atacar ou não? Murmurou ele, frustrado. Depois de vagar pelo após meio-dia vasculhando os terrenos do tesouro, ele só conseguiu matar um único semideus das trevas. Facção humana. Durante esse período, ele sentiu o surgimento de várias outras auras de semideuses, mas nenhum deles esperou que ele se aproximasse. Em vez disso, todos fugiram sem exceção. Marido, acho que eles estão tentando se reunir antes de fazer um ataque contra você, disse Sarah. Disse, preocupado. Jonas sentiu com a cabeça. Ele já havia imaginado isso. Ao perceber a preocupação deles, ele sorriu e os tranquilizou. Não se preocupem. Eles não só ficaram mais fortes, como eu também fiz um progresso. Sou mais do que capaz de lidar com a situação. Eles. Com a confiança transbordando, Johnny não se concentrava mais apenas em caçar semideuses. Em vez disso, ele buscava mais tesouros nas terras do tesouro e saqueava outras potências raciais.
Esses caras tinham entrado nas terras do tesouro e alcançado o nível de semideus unicamente para lide com ele. Passaram-se mais 7 dias. Jon havia colecionado ainda mais tesouros. Mas, nos últimos dias, os campos do tesouro ficaram estranhamente silenciosos. Personalidades poderosas de todas as raças estavam escondidas, sem ousar se mostrar. Algumas outras auras de semideuses apareceram durante esse período, mas Jon só conseguiu matar uma. Semideus da facção Humanos Sombrios. Todos os outros escaparam antes que ele pudesse se aproximar. Hora de aprimorar minha habilidade suprema. Ele refinou todas as pedras de habilidade que havia obtido, ganhando mais 110.000 pontos de habilidade, o suficiente para aprimorar retorno das 10.000 espadas para o nível 10, o máximo. Você consumiu 10.000 pontos de habilidade. O retorno das 10.000 espadas foi aprimorado para nível 2. Você consumiu 10.000 pontos de habilidade. O retorno das 10.000 espadas foi aprimorado para nível 10, atingindo o nível máximo. Benção do Arquimago nível mais 1, nível atual, 11. Não pode ser aprimorado. Após consumir 90.000 pontos de habilidade, o retorno das 10.000 espadas finalmente atingiu o nível máximo e até mesmo ultrapassou o limite de nível, chegando ao nível 11. Retorno das 10.000 espadas, nível 11. Benção do Arquimago nível mais 1, habilidade suprema de espadachim. Comanda dezenas de milhares de energias de espada para atingir inimigos em uma grande área, causando 2.100% de dano de espada baseado em força mais 1.050% de dano mágico baseado em espírito. Consome 100 pontos de poder espiritual. Recarga, 10 minutos. O nível atual é o máximo e não pode ser aprimorado. A força de Jon havia sido significativamente aumentada mais uma vez. Ele estava confiante de que, mesmo se confrontado com um cerco de 10 semideuses poderosos, eles poderiam ser facilmente eliminados. Nas profundezas dos terrenos do tesouro, um grupo de semideuses poderosos se reuniu, 8 deles. Total. Havia 3 da facção dos deuses, 2 da raça dos anjos, 1 dos humanos sombrios, 1 dos orques e 1 do clã das feras. Um semideus da facção dos deuses olhou para os outros e perguntou: somos só nós? Onde estão os membros da raça demoníaca? Eles estão mortos, respondeu o semideus dos humanos sombrios. Um dos nossos também foi morto por aquele matador de deuses. O grupo franziu a testa, e suas expressões ficaram sérias. O semideus dos orcs se pronunciou: mesmo sendo apenas nós 8, já deveríamos ser mais do que o suficiente para lidar com esse humano. De fato, é hora de agir. Se continuarmos esperando, a pedra do apocalipse descerá. Disse um anjo, fazendo com que os olhos dos outros brilhassem. Eles trocaram olhares cautelosos, avaliando-se mutuamente. O semideus da facção dos deuses soltou uma risada fria e sugeriu: só existe uma pedra do apocalipse. Que tal assim, quem matar aquele humano fica com a pedra? Dessa forma, não precisaremos nos voltar uns contra os outros no final. Essa é uma boa ideia. Vai impedir que certas pessoas se contenham, disse o semideus dos humanos sombrios, lançando um olhar significativo para o poderoso semideus do clã das feras. Esse semideus, Hulk, era um Hulk dourado por natureza, e rumores diziam que ele possuía a linhagem sanguínea dos antiga besta mítica Hulk. Vestejar-se. O que isso quer dizer? Está duvidando de mim? O olhar de Hulk fixou-se no semideus dos humanos das trevas, seu tom gélido. De jeito nenhum, estou apenas constatando fatos, respondeu Robing com um resmungo frio, os olhos cheios de hostilidade. Chega, parem de discutir. Alguém tem alguma objeção a este plano? Interrompeu o semideus dos deuses, com um tom indiferente enquanto olhava para o grupo. Concordo. Eu também. Todos expressaram sua concordância. Ótimo. Nesse caso, vamos lá. Com consenso unânime, o grupo partiu imediatamente para caçar Jon. Dessa vez, eles não se preocuparam em esconder sua presença. As auras avassaladoras dos semideuses, a energia emanava deles enquanto se moviam, fazendo com que os poderosos de outras raças que a sentiam recuassem o máximo possível. As regras dos terrenos do tesouro não conseguiam conter os semideuses, e todos temiam um potencial massacre perpetrado por essas potências. Entretanto, Jon e seus companheiros também sentiram as auras divinas convergindo em sua direção. Eles finalmente decidiram agir. Jon zombou, com um olhar de ansiosa expectativa, brilhando em seus olhos. Mestre, parece que há muitos deles. Posso ajudar a conter um semideus. O Behemoth ofereceu. Jon ficou surpreso e perguntou:
Sua força aumentou tanto assim? Behemoth coçou a cabeça sem jeito e disse, só consigo segurar um, mas ainda é arriscado. Meu marido, Bomini e eu também podemos segurar um cada um, acrescentou Sarah. Bomini assentiu com a cabeça em concordância. Continua. SSS Level Loader Capítulo 208 Massacre de Semideuses. Ira dos deuses. Talento não precisa. Eu consigo lidar com isso, disse John com confiança. Vamos lá. Hora de receber nossos convidados. Ele não só se recusou a se esconder, como também quis confrontá-los diretamente. Sentindo as imensas auras divinas, John e seus companheiros rapidamente se dirigiram para eles. Em pouco tempo, as duas partes ficaram frente a frente. Havia 8 semideuses poderosos no total. John sentiu uma onda de excitação. Contanto que matasse mais 4 semideuses, seu talento ira dos deuses subiria de nível novamente. Humano, você realmente não sabe qual é o seu lugar, zombou Robing dos humanos das trevas, com um olhar frio voltado para John. Todos perceberam que John se aproximou deles por iniciativa própria. Nesse instante, uma voz soou na mente de John, matador de deuses, tente encontrar uma maneira de escapar. Posso manter 2 deles ocupados. John ficou estupefato e lançou um olhar para os semideuses à sua frente. Será que alguma dessas pessoas estava realmente ajudando-o? Não poderia ser ninguém dos deuses, dos humanos sombrios ou dos orcs. Isso deixava apenas a raça dos anjos e o clã das feras. Poderia ser um dos subordinados de Elsa, ou talvez alguém com ligações a Tony. A voz falou novamente. Devo um favor ao Tony. Considere isso como minha forma de retribuir. John olhou para o semideus do clã das feras, um roque gigante. O roque acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. Chega de conversa, vamos acabar com ele logo. Rugiu o semideus dos orcs, lançando o primeiro ataque. Os outros seguiram logo atrás. Matar John lhes garantiria a Pedra do Apocalipse, e cada um deles estava ansioso para se apoderar dela. Existia apenas uma Pedra do Apocalipse, e ninguém tinha confiança suficiente para acreditar que conseguiria, sozinho, repelir vários semideuses em uma briga por ela. Garoto, anda logo! Gritou Hulk, não escondendo mais suas intenções. Ele imediatamente atacou Robingo e o semideus Orc. Hulk, eu sabia que você estava aprontando alguma coisa. Robing bufou irritado. Ele imediatamente abandonou seu ataque a John e se voltou para atacar Hulk. Buzz! De repente, o ar vibrou e uma poderosa onda de energia da alma se espalhou. John desencadeou o impacto da alma, envolvendo todos os 7 semideuses, exceto Hulk. Kofi! Os semideuses tossiram sangue, e seus rostos empalideceram. Um ataque de alma. Robin gritou surpreso, momentaneamente atordoado, dando a Hulk a oportunidade perfeita para arremessá-lo pelos ares. Entre os 7 semideuses, apenas o semideus dos orcs foi morto instantaneamente. Os outros tinham técnicas de alma acima de 10.000 pontos, mas possuíam medidas de defesa da alma. Johnny não ficou surpreso. Essas pessoas eram todas os maiores talentos de suas respectivas raças e certamente tinham mecanismos de salvamento ou outros meios de proteção. Droga, ataquem juntos. Não percam tempo. Um semideus da facção dos deuses limpou o sangue da boca e uma espada voadora surgiu, mirando diretamente em John. Domínio da espada. Você se fundiu com os tesouros supremos dos imortais. Exclamou John, surpreso, mas antes que pudesse reagir, vários outros ataques caíram sobre ele. Brum! Como esperado, ele morreu instantaneamente. O efeito do anel abençoado foi ativado e ele ressuscitou com a saúde completa. Whoosh! Magia da luz e das trevas pulsava ao seu redor, e a intenção da espada vibrava no ar. Ele lançou um ataque furioso, visando o semideus dos humanos das trevas, Robing. Robing, já ferido pelo impacto da alma de John e pelo ataque de Hulk, era o mais fraco do grupo. Não, me ajudem! Gritou ele, aterrorizado, tentando desesperadamente se esquivar. Lixo inútil. Os outros não se importaram com o destino de Robing e continuaram seu ataque contra John. Brum! John foi morto mais uma vez, e seu talento de salvador foi ativado. Com 5 segundos de invencibilidade, ele permaneceu firme em meio à saraivada de ataques, sem se esquivar ou recuar. Ele desferiu o golpe da espada voadora, matriz de espadas infinita e alternância de magia de luz e trevas. Nesse ponto, a habilidade espada imortal de John era capaz de perfurar as defesas de um semideus.
A saúde de Robin despencou rapidamente, com cada golpe causando mais de 10 milhões de pontos de dano. Num instante, sua saúde caiu para pouco mais de 300 milhões. Brum. Jon foi morto mais uma vez. O talento salva-vidas foi ativado pela segunda vez. Antes que Robin pudesse recuperar o fôlego, uma tempestade de magia e intenção de espada surgiu em todas as direções. Não. Seus olhos se arregalaram em horror, e ele soltou um rugido desesperado. Num instante, dezenas de habilidades o envolveram, e sua saúde foi reduzida a zero. Você derrotou um poderoso inimigo de nível semideus, ganhando 6,76 bilhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 1097. Talento saque ativado. Afinidade com o elemento sombrio mais 10. Força mais 500. Espírito mais 200. Pontos de habilidade mais 200. As notificações piscaram, mas Jonas ignorou. Assim que os 5 segundos de invencibilidade terminaram, ele foi morto mais uma vez. Imediatamente, seu talento de imortalidade e imortalidade foi ativado, e ele ressuscitou no mesmo instante. Ele ainda não morreu? Gritou alguém em choque. Os semideuses restantes estavam visivelmente em pânico, e até mesmo Hulk, que estava ajudando Jon, engoliu em seco e se afastou apressadamente do campo de batalha, com medo de ser atingido pelo fogo cruzado. Patético. Zombou Jon, alçando o voo para o céu enquanto a espada imortal saía voando de dentro dele. Seu corpo, tendo integrado completamente os tesouros supremos dos imortais, a espada imortal dentro dele agora podia ser usada como uma arma. Seu poder não era de forma alguma inferior ao de um artefato divino. Zumbido. A intenção da espada vibrava enquanto o espaço ao redor tremia levemente, e uma aura avassaladora pairava no ar. Começaram a se espalhar. Isto é uma habilidade suprema. Um dos semideuses engoliu em seco, o rosto marcado por uma expressão de espanto. Temer. Não lhe dei um tempo para conjurar. Ele não pode ficar ressuscitando para sempre. Ataque. Rugiu o semideus da facção dos deuses, avançando em direção a Jon. Os outros logo recobraram o juízo e seguiram logo atrás. O retorno das 10.000 espadas. Ecoou a voz fria de Jon. O vento uivava e inúmeras luzes de espadas cintilavam no ar, envolvendo os semideuses, antes de desabar como uma tempestade torrencial. O ataque aterrador deixou todos em estado de pânico. Mal tiveram tempo de reagir e, às pressas, ativaram suas habilidades defensivas. Zwoosh. Zwoosh. Luzes em forma de espada iluminaram o céu e, sob o controle preciso de Jon, destruíram tudo ao seu redor. Seu caminho. O retorno das 10.000 espadas não era apenas uma habilidade diária de efeito, causava dano contínuo. Dano. Com os poderosos atributos que aprimoravam a habilidade, ela penetrou facilmente as defesas dos semideuses. Cada golpe infligia mais de 20 milhões de dano crítico e mais 6 milhões de dano verdadeiro. Dano. Suas barras de saúde despencaram rapidamente. Observando a distância, o coração de Hulk estremeceu. Ele não pôde evitar engolir em seco, nervoso. Tão forte. Será que esse humano está mesmo apenas no 7º nível? Ele recuou ainda mais, aterrorizado. De ser apanhado no ataque devastador, você derrotou um poderoso inimigo de nível semideus, ganhando 6,76 bilhões de pontos de experiência, talento de saque ativado. Você derrotou com sucesso 10 semideuses poderosos. O talento ira dos deuses ascendeu. Nível divino. Redução do tempo de recarga das habilidades, 99%. Consumo de poder mágico e espiritual, 99%. Redução. 2 dos semideuses pereceram instantaneamente sob o ataque implacável do retorno das 10.000 espadas. O talento ira dos deuses de Jon subiu de nível mais uma vez, atingindo o nível divino. Com uma redução de 99% no tempo de recarga das habilidades e uma redução de 99% no consumo de habilidades. Suas habilidades agora podiam ser usadas continuamente, quase sem pausa no recurso. Despesa. Tão poderoso. Jon não pôde deixar de exclamar. Essa era a verdadeira forma do ira do talento de Deus. No entanto, após atingir o nível divino, já estava no seu auge e não podia ser melhorado. Avançar. Whoosh. As incontáveis luzes das espadas se dissiparam, deixando apenas 3 poderosos semideuses de pé. No campo de batalha. 2 eram da facção dos deuses e um da raça dos anjos. Kofi. O semideus da raça dos anjos tossiu sangue, gravemente ferido,
encarando John horrorizado. Sua voz tremia enquanto eu perguntava: impossível. O que? O que você é? Você fala demais. John zombou, e com um gesto de mão, inúmeras espadas e objetos mágicos surgiram. As habilidades ressurgiram com força, quase que sem interrupções. 2 semideuses poderosos foram mortos instantaneamente, restando apenas o último semideus da facção dos deuses, aquele que havia se fundido com o tesouro supremo dos imortais. John voltou seu olhar para o homem e perguntou friamente: onde você conseguiu seus imortais? Tesouro supremo. Engoli em seco. O semideus engoliu em seco, respirou fundo e reprimiu o medo em seu coração. Falou em tom resoluto: humano, não espere conseguir nada de mim. Faça logo. Ele sabia que não havia escapatória. Embora demonstrasse uma fachada de retidão, seu corpo não conseguia resistir. Pare de tremer. E mesmo. John bufou com desdém, sem interesse em trocar mais palavras. Ele ativou diretamente sua habilidade de alma, extração de memória. Zumbido. A expressão do semideus congelou, seus olhos encarando John sem expressão. John franziu a testa enquanto se concentrava em extrair apenas as memórias mais recentes e qualquer coisa relacionada aos tesouros supremos dos imortais. Então, é assim que é. Seu olhar tornou-se frio à medida que a energia da alma se dissipava. Ele já viu e obteve as respostas de que precisava. Naquele instante, os olhos do semideus recuperaram a clareza, cheios de medo. Tremendo, ele gaguejou: o que você acabou de fazer comigo? Agora você não vale nada. Disse John com desdém, ignorando a pergunta do semideus. Com um movimento rápido, ele desencadeou uma saraivada de magia de luz e trevas, combinada com a sua dominou a habilidade mortal da espada e aniquilou o semideus instantaneamente. Mais 6,76 bilhões de pontos de experiência ganhos, juntamente com um aumento significativo em sua base. Atributos por meio de saque. Família Azuri. Murmurou John friamente. Através das memórias do semideus, ele aprendeu que os tesouros supremos dos imortais foram trazidos para cá pela família Azuri. Não só isso, mas a família Azuri possuía uma grande coleção dos itens supremos dos imortais. Tesouros, servindo como plano de contingência das seitas de cultivo. Após falharem em impedir o plano do mundo dos deuses, foi a família Azuri que liderou vários nobres famílias numa tentativa de resistir. Mas a família Azuri, sendo covarde e gananciosa, roubou todos os tesouros supremos dos imortais. E desertaram para o lado dos deuses. Os deuses queriam usá-los como peões contra os imortais. Havia outra informação crucial: o portal da Terra havia sido selado por seitas de cultivo, e para ascender, era necessário fundir-se com os tesouros supremos dos imortais e alcançar o nível de semideus. Somente John e a família Azuri poderiam realizar isso. Ao que tudo indica, a crise de sua vida anterior também foi causada pela família Azuri. Imperdoável. Uma vontade de matar desenfreada tomou conta de John. Ele precisava erradicar a família Azuri. Além disso, ele descobriu outro segredo nas memórias do semideus. Um tesouro estava prestes a nascer nos terrenos do tesouro. A Pedra do Apocalipse, cujos efeitos eram de certa forma semelhantes aos da Pedra da Origem. No entanto, o impacto da Pedra do Apocalipse foi muito mais profundo. O refinamento que ela proporcionaria a alguém fundir-se com outro conjunto de tesouros supremos de uma raça diferente. Esse tesouro estava prestes a se tornar dele. John recolheu casualmente os despojos dos 7 semideuses mortos, adquirindo mais 7 conjuntos de tesouros supremos, incluindo um conjunto dos imortais. Também havia inúmeros recursos de fusão, pedras de habilidade, pedras de aprimoramento de talento e outros itens valiosos. Ele então voltou seu olhar para o semideus restante do clã das feras, Hulk. Hulk instintivamente deu um passo para trás, cogitando a fuga, mas logo percebeu que seria difícil. Inútil. Em desespero, ele disse apressadamente: humano, não quero te fazer mal. Eu estava te ajudando agora mesmo. Johnny não o atacou. Em vez disso, perguntou calmamente: você está com o Tony? Não, eu lhe devo um favor, respondeu Hulk apressadamente. John assentiu com a cabeça, pensou por um momento e então disse: vou te dar uma chance, submeta-se a mim. Posso recusar? O coração de Hulk afundou. Ele não queria concordar. Sabia da profunda rixa entre o clã das feras e os imortais.
Ajudar Jon secretamente era algo que ele fizera sem o conhecimento da divindade do clã das feras, Janaa. Se submetesse a Jon agora, significaria trair seu clã completamente. SSS Level Loater Capítulo 209 Obtendo a Pedra do Apocalipse, fundindo o tesouro supremo do clã da besta. Tudo bem, mas você não sairá daqui vivo, disse Jon friamente, com a espada girando a seu redor. O Hulk suspirou impotente, depois caiu de joelhos. Uma onda de energia da alma emanou dele enquanto ele, de livre e espontânea vontade, iniciava um contrato de alma com Jon. Jon ficou um pouco surpreso. Tão decisivo? Estou disposto a arriscar. Além disso, confio no julgamento de Ben, respondeu Hulk calmamente. Ele podia ver o ressurgimento dos imortais em Jon, algo que não podia ser impedido. Era melhor aliar-se aos imortais agora do que resistir. Zumbido. O contrato de almas foi formado, e Jon assentiu com satisfação. O motivo pelo qual ele aceitou a submissão do Hulk foi para lidar com a família Azure. Nem ele nem os membros da família Azure conseguiam alcançar o nível de semideus ali, e as leis dos terrenos do tesouro os impediam de lutar. Além disso, as regras dos campos do tesouro eram completamente diferentes das do continente Esquiline. Matar alguém da família Azure ali significava morte verdadeira, sem chance de ressurreição. Jon olhou para a rocha e disse, vamos lá. Leve-me até a Pedra do Apocalipse. Hã? Você realmente sabe disso? O rochoso pareceu atônito. A Pedra do Apocalipse era um assunto ultra-secreto, conhecido apenas por alguns semideuses e um punhado de seres de nono nível de poder. Jon apenas acenou com a cabeça e não deu mais detalhes. O Hulk assumiu imediatamente a liderança, voando cada vez mais fundo na área do tesouro. Logo chegaram ao topo de uma montanha, onde se erguia um grande altar. Jon já havia estado aqui antes, mas não tinha prestado muita atenção na época. O Hulk explicou que a Pedra do Apocalipse emergiria daquele local, mas que levaria mais 2 dias para aparecer. Então, eles esperaram. Hulk, certo? Quero lutar com você, disse Behemoth de repente, aproximando-se do Hulk com uma expressão provocativa. Após se fundir com o tesouro supremo do clã das feras, sua força aumentou drasticamente. Ele estava ansioso para ver como se sairia contra um verdadeiro semideus. Durante a batalha anterior, Jon cuidou de tudo, e Behemoth não teve chance de lutar. Ele estava determinado a desafiar o Hulk. Você? O Hulk zombou com desdém, sem interesse em interagir com ele. O quê? Com medo? Zombou Behemoth, erguendo seu cajado do dragão negro e apontando provocativamente para o Hulk. A expressão do Hulk escureceu. Ele olhou para Jon. Ele tinha medo de machucar o grandalhão sem querer e de ofender o Jon no processo. Jon assentiu com a cabeça em aprovação, igualmente curioso para saber o quanto a força de Behemoth havia aumentado após despertar a linhagem sanguínea do Behemoth dourado e se fundir completamente com o tesouro supremo do clã das feras. Muito bem, nesse caso, vou te dar uma lição, disse o Hulk, alçando o voo. E acrescentou, com desdém, vou te dar 3 movimentos. Arrogante. Rugiu Behemoth, furioso. Seu cajado do dragão negro cresceu ainda mais, e uma aura vermelho-sangue cintilou ao seu redor. O cajado cortou o ar com um assobio enquanto ele o brandia com força descomunal. HM. O Hulk franziu ligeiramente a testa, sua expressão ficando séria. Ele podia sentir o imenso poder por trás daquele golpe. No entanto, como já havia dado sua palavra, decidiu enfrentar o desafio de frente. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, a rocha foi arremessada para longe, rolando desajeitadamente pelo chão antes de conseguir se levantar rapidamente. Behemoth dourado. Os olhos do Hulk se arregalaram em choque. Ele encarou Behemoth incrédulo, finalmente percebendo que não podia subestimá-lo. Whoosh! Uma energia demoníaca emanou enquanto o corpo do Hulk sofria uma leve transformação. Um par de asas negras brotou de suas costas e uma longa lança surgiu em sua mão. Com um grito feroz, ele tomou a iniciativa e lançou um ataque. Ótimo! Venha para cima de mim! Gritou Behemoth, destemido, enquanto brandia seu enorme bastão. O vento uivava enquanto os dois se chocavam violentamente. Bum! Bum! As explosões contínuas ecoavam pelo ar, seus ataques pesados e ferozes, colidindo com pura força bruta. Inicialmente, Behemoth mal conseguiu resistir ao ataque do Hulk, mas com o passar do tempo, viu-se subjugado. Ele foi forçado a assumir uma postura defensiva, lutando para se manter firme. Sobre. Bang!
Com um estrondo ensurdecedor, a estrutura gigantesca de Behemoth foi arremessada pelos ares e se chocou contra o chão, fazendo a terra tremer. Flutuando no ar, o Hulk permanecia imponente, lança em punho, seus cabelos e barba esvoaçando ao vento. Seu rosto exibia uma expressão presunçosa. Garoto, você está longe de ser capaz de desafiar um semideus. Vá treinar por mais alguns séculos antes de tentar novamente. Droga! Rosnou Behemoth enquanto se levantava, limpando o sangue do canto da boca. Ele se sentia humilhado. Sua forma gigantesca poderia esmagar o Hulk sob seus pés, mas tamanho e poder não eram proporcionais. Sentindo-se insultado, ele cerrou os dentes e investiu contra a rocha mais uma vez. O vento rugia e flashes de luz fria enchiam o ar. Mas, mais uma vez, Behemoth estava completamente impotente. Foi arremessado para longe, caindo de volta em um estado deplorável. Ao verem isso, Sarah e Bomini trocaram um olhar e então alçaram o voo, unindo forças. Atacar a rocha. O que é isso? Estão me atacando em grupo? Contra um verdadeiro semideus, vocês não passam de insetos. Zombou o Hulk, sem demonstrar medo algum enquanto revidava com vigor renovado. Uma onda de poderosa energia escura se espalhou ao seu redor, e o vento uivou. Mesmo com 3 deles atacando ao mesmo tempo, o Hulk permaneceu imperturbável, com uma expressão de tranquilidade no rosto. Era evidente que ele nem sequer havia usado toda a sua força. Suas asas negras, atrás dele, começaram a se transformar. As penas, afiadas como lâminas, disparavam ocasionalmente, forçando Sarah e Bomini a situações perigosas, das quais escaparam por pouco. Ataque. A forma enorme do Behemoth parecia nada mais que um brinquedo diante do Hulk. Proeza. Brum. Com outra explosão ensurdecedora, Behemoth foi arremessado para o chão, braços e pernas se debatendo enquanto caía pesadamente. Sarah e Bomini também foram forçadas a recuar repetidamente, incapazes de oferecer qualquer resistência significativa. Muito bem, já chega, gritou John, interrompendo a briga. Ele percebeu que, se o Hulk lutasse a sério, os 3 teriam ficado gravemente feridos. Feridos ou até mesmo mortos. Behemoth lutou para se levantar, com o rosto tomado pela frustração. Olhando para John, perguntou, mestre, por que é tão fácil para o senhor matar semideuses, mas tão difícil para nós? John suspirou interiormente, percebendo que as suas recentes vitórias fáceis sobre os semideuses lhe haviam dado seus subordinados tinham uma percepção distorcida de sua força. O Hulk interrompeu, você já é muito forte. Se você realmente alcançar o nível de semideus, eu tenho medo de não conseguir corresponder às suas expectativas. Behemoth bufou, sem querer ouvir. Ele sentiu como se as palavras do Hulk o estivessem provocando. John também percebeu que a força de seus subordinados ainda era insuficiente. Ele precisava ajudar Sarah e os outros a alcançarem o nível 10.000 o mais rápido possível. Assim que eles conseguissem. Se eles mesmos matarem um semideus, ascenderão ao verdadeiro status de semideus. O grupo entrou em reclusão para treinar e aumentar seu poder. John, sem nada melhor para fazer, esperou pacientemente que a pedra do apocalipse aparecesse. 2 dias depois, um feixe de luz envolveu o altar e uma enorme onda de energia pulsou pelo ar. Uma gema azul clara, do tamanho de um polegar, flutuou lentamente para cima. Então, esta é a pedra do apocalipse? Murmurou John, olhando para a gema com curiosidade. Oxe! Diversas auras poderosas surgiram ao redor deles, enquanto múltiplas potências de 9º nível eram atraídas. Movidos pela energia, chegaram ao local. Eles também queriam se apoderar da pedra do apocalipse. No entanto, assim que sentiram a aura de semideus do Hulk, foram imediatamente atingidos por tinha medo e não ousava se aproximar. Subjuguem-nos, ordenou John friamente. Ele não tinha intenção alguma de deixar esses intrusos escaparem. Com a presença do Hulk, um semideus que não estava sujeito às leis daquele lugar, ele poderia facilmente eliminar esses poderosos de 9ª categoria sem quaisquer restrições. Entendido. Sarah e os outros imediatamente entraram em ação. Eles podiam não ser capazes de lidar com semideuses, mas lidar com esses poderosos de 9ª categoria era moleza. A dúzia ou mais de poderosos de 9ª categoria que haviam sido atraídos para o local foram derrotados sem esforço. Contido. Eles incluíam membros dos deuses, da raça demoníaca, da raça angelical, dos humanos das trevas e até mesmo um poucos do clã das feras. Mestre, o senhor pretende se apoderar da pedra do apocalipse?
Estamos dispostos a ajudá-lo, disseram alguns. Os membros do clã das feras reconheceram o Hulk e se curvaram respeitosamente. O Hulk franziu a testa, mas não disse nada. Os outros observavam a rocha e John com cautela, mas não havia medo em seus olhos. Afinal, suas próprias raças também tinham semideuses poderosos. Então eles não estavam particularmente com medo. Se eles soubessem que seus líderes semideuses já haviam sido massacrados por John, eles teriam provavelmente você já deve estar tremendo de medo. Oxi! Naquele instante, a luz ao redor do altar se dissipou e a pedra do Apocalipse voou para fora. John reagiu instantaneamente, avançando rapidamente e apanhando-o com a mão. Que calor! Ele gritou de dor. A gema estava escaldante, quase o fazendo deixá-la cair. Envolvendo a mão em poder espiritual, ele conseguiu segurar a Pedra do Apocalipse e examinou com curiosidade. Pedra do Apocalipse, Tesouro Supremo. Refiná-la permite ao usuário fundir um conjunto adicional de tesouros supremos raciais. Só pode ser refinada uma vez. Era exatamente como ele pensava. A pedra poderia permitir que ele fundisse outro conjunto de poderes supremos. Tesouros. John já detinha o poder da luz e das trevas e havia despertado a linhagem sanguínea do dragão Azure. Isso significava que ele poderia potencialmente se fundir com os tesouros supremos dos deuses, da raça demoníaca ou do clã das feras. No entanto, existia apenas uma pedra do Apocalipse, e ela só podia ser refinada uma vez. John descartou imediatamente os tesouros supremos da raça demoníaca. Ele já estava praticando a técnica do caminho divino dos deuses e a energia de batalha avassaladora do clã das feras. Os tesouros supremos dos deuses e do clã das feras eram perfeitos para ele. Além disso, como o salvador profetizado do clã das feras, ele decidiu fazer seu segundo conjunto de tesouros supremos, aqueles do clã das feras. Hora de refinar a pedra do Apocalipse. John olhou para a gema em sua mão e começou. Processo de refiná-lo. Zumbido. Uma luz cintilava ao seu redor enquanto a pedra do Apocalipse se fundia ao seu corpo. Contudo, ele não sentirá nenhuma mudança imediata. Você ousa refinar a pedra do Apocalipse de nossos deuses, humano? Rugiu um discípulo dos deuses. Facção, encarando John com fúria nos olhos, parecendo disposto a arriscar a vida para consegui-lo. Voltar. Os outros o encararam com intensidade semelhante. Se não fossem pelas leis restritivas do local do tesouro, já teriam se atirado sobre ele. John simplesmente os ignorou. Com um sorriso frio, virou-se para o Hulk e ordenou: Hulk, mate-o. Aqueles que estão causando alvoroço. Você ousa me ameaçar? Temos 3 semideuses da facção dos deuses a caminho agora mesmo. Agora! Gritaram alguns dos discípulos dos deuses em tom desafiador. Eles já estão mortos. Hulk zombou friamente, sem mais disposição para palavras. A lança-espada em sua mão brilhava com uma luz mortal enquanto ele massacrava sem esforço todos os membros da facção dos deuses presentes, poupando apenas os do clã das feras. Uma pilha de tesouros e tesouros supremos raciais caiu ao chão de seus corpos. John os recolheu sem hesitar. Um dos discípulos do clã das feras olhou para Hulk com os olhos trêmulos e gaguejou: Mestre, vocês não deveriam estar lutando contra o matador de deuses. O que está acontecendo? Calhe a boca. Hulk berrou com raiva, lançando um olhar feroz para eles, seus olhos cheios de advertência. Ele havia jurado lealdade a João, mas não tinha nenhum desejo de massacrar seu próprio povo. Clã das feras. Ele estava preocupado que esses pirralhos irresponsáveis pudessem falar sem pensar e ofender John. Os poucos discípulos do clã das feras trocaram olhares confusos, claramente sem entender o que estava acontecendo. John, plenamente ciente das preocupações de Hulk, respondeu calmamente: entregue todos os tesouros que você coletou e então poderá ir embora. Eles franziram a testa, furiosos, e encararam John. Você não ouviu? Entregue todos os seus tesouros e suma daqui. Hulk latiu, com a voz cheia de emoção. Com fúria. Mestre, você traiu o clã das feras. Um deles finalmente percebeu. Sua expressão mudou para uma de raiva. Oxi! Uma luz fria brilhou, e uma lança perfurou a garganta do orador num instante, matando-o. Imediatamente, Hulk retirou sua lança enquanto o sangue espirrava no ar, e o corpo do discípulo desabou lentamente até o chão. Olhando fixamente para os discípulos restantes, agora paralisados de terror, Hulk disse friamente: eu direi mais uma vez, entreguem seus tesouros e sumam daqui. Sim, claro,
Gaguejaram, finalmente recobrando o juízo. Um a um, entregaram os tesouros que haviam coletado nos últimos dias e fugiram em pânico. Jona aceitou alegremente tudo que haviam entregado e, em seguida, sacou um conjunto completo de. Você refinou e fundiu os tesouros supremos do clã das feras com sucesso: osso de monstro, garra de monstro, núcleo de monstro e espírito de monstro. Todos os 4 atributos básicos receberam mais 10.000 pontos. Linhagem dragão azul detectada. Tesouros supremos do clã das feras fundidos com sucesso. SSS Level Loater capítulo 210. Transformação em dragão. Deixando o reino do tesouro, uma notificação intermitente apareceu, e uma poderosa onda de energia emanou de dentro de Jon. Rugido. O rugido de um dragão ecoou pelo ar, e a sombra de um dragão enorme e ameaçador materializou-se atrás dele. Esta é a linhagem do dragão Azuri. Hulk sentiu a energia avassaladora dentro de Jon e exclamou, incrédulo. O dragão Azuri era um deus formidável de nível inferior do clã das feras, possuindo imensa força. Agora, com o aparecimento da linhagem do dragão Azuri em Jon, só pode haver uma explicação: o dragão Azuri deve ter perecido. Será que foi esse humano que o matou? Hulk encarou a figura de Jon, engolindo em seco, o coração se enchendo de ainda mais reverência e medo. Whoosh! Rajadas violentas de vento irromperam quando o osso monstruoso, a garra monstruosa, o núcleo monstruoso e o espírito monstruoso, 4 tesouros inestimáveis, emergiram do corpo de Jon. Em vez de se fundirem ao seu físico, eles se integraram à sombra do dragão enorme e feroz atrás dele. Roar! Outro rugido de dragão ecoou, e a sombra do dragão tornou-se ainda mais sólida, quase como se tivesse se materializado em uma forma tangível. Nuvens de tempestade se acumularam, e a forma colossal do dragão divino assobiou pelo céu antes de penetrar rapidamente no corpo de Jon, desaparecendo sem deixar vestígios. Você se fundiu completamente com os tesouros do clã das feras. Todos os 4 atributos básicos aumentaram em 100.000 pontos. Você dominou uma habilidade única: transformação em dragão. Transformação em dragão. Habilidade única. Transforma o usuário em um dragão, aumentando seus atributos em 50% e consumindo um ponto de poder espiritual por segundo. Uma energia aterradora percorreu seu corpo, e o poder de Jon foi elevado a um nível ainda maior. Não só isso, como ele também havia adquirido uma habilidade única, a transformação em dragão. Nessa forma, todo o seu ser assumiria a forma de um dragão, e todos os seus atributos aumentariam em 50%. Manter a forma de dragão consumiria energia espiritual, mas ele possuía o talento ira dos deuses, reduzindo o consumo de energia espiritual em 99%. Com seus atuais 459 pontos de poder espiritual, ele poderia sustentar a transformação do dragão por mais de 12 horas. Naturalmente, em situações de batalha, o consumo de energia espiritual se aceleraria, reduzindo a duração. Mesmo assim, para ele, isso era mais do que suficiente. Após refinar e fundir-se com os tesouros do clã das feras, seus 4 atributos básicos aumentaram em mais 110.000 pontos. Além disso, com o aprimoramento poder do espírito gigante, seu atributo de força aumentou em 220.000 pontos. Com seu poder atual, ele poderia facilmente matar um ser de nível semideus. Mesmo enfrentando um deus de nível inferior, ele ainda teria uma chance de lutar. Se seu oponente não possuísse nenhum método de ataque à alma, ele tinha certeza de que poderia até mesmo matar um deus de nível inferior. Senhor, tua força aumentou mais uma vez. Hulk percebeu que Jon havia se fundido com sucesso aos tesouros do clã das feras, sentindo uma pontada de inquietação em seu coração. Ele já era capaz de derrotar seres semideuses antes. Agora, sem dúvida, ele seria ainda mais aterrorizante. Senhor, qual será nosso próximo passo? Behemoth também se aproximou, perguntando com curiosidade. Encontre mais tesouros e roube outras potências de diferentes raças, respondeu Jon calmamente. Ainda faltavam mais de 10 dias para o fim da exploração do tesouro. Ele não queria perder tempo. Quanto mais tesouros conseguisse saquear, mais poderia ajudar outros a se fundirem com eles para aumentar seu poder. É claro que ainda há uma coisa crucial a fazer: encontrar os discípulos da família Azuri e eliminá-los. Jon e seus companheiros deixaram a área, continuando a vagar pelo reino do tesouro. Nos dias seguintes, eles atacaram muitas outras potências de outras raças e mataram também várias delas. A maioria de seus alvos eram deuses, anjos, humanos das trevas, orques e demônios.
Quanto aos discípulos de outras raças, João simplesmente os roubava sem matá-los. Ele não queria criar inimizades com todas as raças. Faltava apenas um dia para o reino do tesouro fechar, mas eles ainda não haviam encontrado nenhum membro da família Azuri. João suspeitava que aqueles caras deviam ter entrado em um esconderijo. Com preguiça de continuar procurando, ele foi direto para a saída do reino do tesouro, preparando-se para ficar à espreita. O reino do tesouro só podia permanecer aberto por um mês. Se alguém não conseguisse sair a tempo, teria que esperar mais 300 anos. Além de vários tesouros e ferramentas de fusão, não havia outras criaturas vivas neste reino. Não era adequado para cultivo, e ninguém queria ficar preso aqui por 3 anos. 100 anos. Johnny e sua equipe guardavam a saída do reino do tesouro, e logo, alguém apareceu. Eram humanos nativos do continente Esquiline, apenas 3 deles. Johnny nunca os tinha visto antes e imaginou que esses caras estivessem se escondendo e cultivando o tempo todo. Pare aí mesmo. Se você quiser, entregue todos os seus tesouros. Behemoth deu um passo à frente. Ele avançou, sua estrutura gigantesca bloqueando completamente a saída. Olhou friamente para o trio. Por que deveríamos? Um deles olhou para o corpo gigantesco de Behemoth e não conseguiu evitar engolir em seco. Porque eu posso te matar. Hulk também deu um passo à frente, falando com indiferença. Você tem 2 opções: entregar obedientemente seus tesouros e ir embora, ou eu te mato e fico com eles. Eu me valorizo muito. Vocês estão nos pressionando demais. A expressão do líder era de relutância, mas então ele olhou para John, que permanecia em silêncio ao lado, e disse rapidamente: Matador de deuses, nós do continente Esquiline não temos queixas contra você. Que tal o seguinte: entregamos nossas pedras do despertar da linhagem, pedras do espírito da luz e pedras do espírito das trevas, e você nos deixa ir. John olhou para quem falava e disse friamente: quero todos os tesouros que vocês carregam. Hulk deu um passo à frente, uma lança surgindo em sua mão, pronto para atacar a qualquer momento. Tudo bem, nós os entregaremos. Os 3 estavam relutantes, mas diante da ameaça de morte, decidiram entregar seus tesouros. A voz de John soou novamente: não tentem nenhuma artimanha. Consigo sentir se vocês estão escondendo algum tesouro. Os 3 homens congelaram por um instante, assustados. De fato, eles haviam planejado guardar alguns tesouros. Escondido. Mestre, espere um momento. Há mais pessoas chegando. Um dos humanos do continente Esquiline notou discípulos de outras raças, incluindo deuses e a raça dos anjos. Aproximando-se, ele rapidamente deteve o líder. O que John estava fazendo certamente ofenderia todos os presentes. Se todos decidissem resistir juntos, podem haver problemas. Por que você está bloqueando o caminho? Suma daqui. O líder, um deus extremamente poderoso do 9º nível, zombou arrogantemente. Ele lançou um olhar de desprezo frio para Behemoth. Zumbido. Naquele instante, um brilho gélido reluziu, e Hulk repentinamente fez seu movimento. Antes que o deus arrogante pudesse sequer reagir, foi instantaneamente morto. Hulk, como ousa atacar nós, deuses? Você deseja morrer? O povo dos deuses continuou a gritar arrogantemente. Vocês são exatamente aqueles que eu quero matar, respondeu Hulk com desdém. Sem perder mais tempo, brandiu sua lança. Sua força de nível semideus irrompeu, obliterando sem esforço os poderosos guerreiros de 9ª categoria à sua frente. Os deuses e os poderosos da raça angelical foram todos massacrados, e seus preciosos tesouros foram dispersos pelo chão. Sarai e Bomini avançaram e recolheram cada peça do tesouro, uma por uma. Mestre, estou disposto a entregar todos os meus tesouros. Por favor, deixe-nos ir. Os 3 humanos do continente Esquiline estavam apavorados e imploraram apressadamente. Esperem aqui primeiro. John os ignorou e olhou além, avistando membros da família Azuri. Hulk, capture aqueles caras ali. Não os mate ainda, ordenou imediatamente. Sim, senhor, respondeu Hulk, sua figura reluzindo enquanto aparecia diante de Meir e seus companheiros. Grupo de 10 pessoas. Com um gesto de mão, uma rajada de vento forte varreu o grupo e o arremessou. Eles bem na frente de John. John, você ainda está vivo? Meir olhou para John incrédulo. Qual o problema? Você parece surpreso. John lançou um olhar zombeteiro para Meir, com um leve sorriso. Brincando com os lábios. Conte-me todos os segredos das suas seitas de cultivo e eu lhe darei uma rápida morte.
Nem pense em arrancar qualquer informação de mim. Mer bufou friamente, decidido a encarar a morte. John encarou friamente, sem perder mais tempo com palavras. Imediatamente, ativou sua alma. Habilidade: extração de memória. Zumbido. Uma onda de energia da alma surgiu, penetrando facilmente a mente de Mer e extraindo sua essência. Memórias. Mer ficou ali parado, atordoado, congelado no lugar. John franziu a testa. Ele não obteve nenhuma informação útil. Mer não sabia muita coisa. A maior parte era semelhante ao que ele já havia extraído do Deus que refinou o tesouro dos imortais. A única informação relevante era que a herança das seitas de cultivo era oculto no mundo dos deuses. No entanto, nem mesmo Mer sabia como obtê-lo. O que? O que você fez comigo? Mer recobrou os sentidos, sentindo uma dor aguda e penetrante. Através de sua alma. Ele olhou para John com terror. John não tinha interesse em prosseguir com a discussão. Ele acenou casualmente para Rock e disse calmamente: esses caras não servem para nada agora. Matem todos eles. Entendido. Rock agiu com rapidez, massacrando facilmente os 10 discípulos da família Azuri. Essas pessoas eram fracas, nem sequer alcançavam o 7º nível em força. No entanto, eles possuíam um número considerável de tesouros valiosos, 10 conjuntos de mortais, artefatos e uma grande quantidade de pedras espirituais. Sarah e Bomini rapidamente reuniram todos os tesouros. Pouco tempo depois, mais discípulos dos humanos sombrios, orques e da raça demoníaca chegaram, um após o outro. John deu uma ordem para eliminar todos eles, sem exceção. Quanto aos discípulos restantes de outras raças, ele não chegou ao ponto de exterminá-los. Ele olhou para aqueles que tremiam de medo e disse indiferentemente: entreguem todos os tesouros com você, e você pode ir embora. O grupo olhou para os cadáveres no chão, engolindo em seco, nervoso, sem ousar não demonstrar qualquer sinal de resistência. Esses corpos pertenciam aos deuses e suas raças subordinadas, os seres mais poderosos em o continente Esquiline. Se João ousasse matar membros dos deuses, o que o impediria de matá-los? Mestre, estamos dispostos a entregar tudo, disseram imediatamente os 3 humanos do continente Esquiline que estavam na frente, entregando obedientemente seus tesouros. A maior parte do que entregaram eram pedras espirituais dos elementos básicos: água, fogo, vento e terra. Para fundir os tesouros da raça humana do continente Esquiline, era necessário compreender o poder das leis associadas a pelo menos um desses elementos básicos. Muito bem, pode ir agora. Jonas sentiu com satisfação e fez um gesto para que Behemoth se aproximasse. À parte. Os 3 humanos, temendo que John pudesse mudar de ideia, não ousaram ficar nem por um segundo e fugiram apressadamente da área. Em seguida, entraram em cena 3 membros da raça demoníaca. Pare. John bloqueou um deles e usou extração de memória novamente. Com um sorriso frio, ele disse: você ainda tem 10 pedras do espírito sombrio e 1192 pedras de habilidade que não entregou. O quê? O homem estava apavorado e instintivamente balançou a cabeça em negação. Rook. John fez um sinal para Rook, que estava parado perto dali. Splat. O sangue jorrou quando o homem foi decapitado instantaneamente e, como previsto, 10 pedras do espírito negro e mais de 1000 pedras de habilidade caíram de seu corpo. Jó falou friamente: este é o seu último aviso. Eu tenho um jeito de detectar tesouros escondidos. Qualquer um que se atreva a guardar algo para si acabará como ele. Ele apontou para o cadáver no chão, proferindo uma ameaça arrepiante. Na realidade, ele não tinha nenhum meio de detectar tesouros escondidos. Era meramente o efeito de utilizando extração de memória. Mas a extração de memória consumia uma quantidade enorme de energia, então não era algo que ele poderia usar continuamente. Ele precisava dar um exemplo com alguém para intimidar os outros. Após presenciarem isso, todos ficaram apavorados e não ousaram mais esconder nada. Eles formaram fila obedientemente e entregaram todos os seus tesouros. No topo da montanha coberta de neve, a fenda espacial se abriu mais uma vez, e os deuses de várias raças esticaram os pescoços, aguardando ansiosamente. Muito em breve, 3 figuras emergiram. Eram os 3 humanos do continente Esquiline. Seus rostos estavam pálidos, e só de pensar no poder aterrorizante de John, eles ainda sentiam arrepios. Espinhas.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.